Paz do Senhor, irmãos. Uma vez mais, convidava os irmãos a ficarem de pé para pedirmos a bênção de Deus para esta segunda parte do nosso culto nesta manhã. E continuamos a pedir a Deus que continue a abençoar a cada um de nós e que possamos também nesta manhã poder sentir a presença de Deus entre nós. Amém? E continuamos a orar pelos nossos irmãos que estão ausentes, para que Deus continue a proteger e a guardar e a abençoar a cada um. Amém. Querido Pai Celestial, Senhor, uma vez mais estamos aqui nesta manhã com o propósito de adorar o Teu nome, glorificar a Tua pessoa, Senhor, e Senhor, também expressar diante de Ti, Senhor, os nossos sentimentos e o nosso amor e a nossa dedicação por aquilo tudo que Tu tens feito por nós, Senhor. Muito obrigado pelo Teu amor, pela misericórdia, pela saúde, pelo pão de cada dia, pelos trabalhos, oh Senhor, muito obrigado, porque Tu tens guardado e protegido a cada um de nós. Senhor, nesta manhã estamos aqui também para ouvir de Ti aquilo que Tu tens para nós e que pedimos desde já que Tu continues a falar ao nosso coração, Senhor. Oramos pelos irmãos que não podem estar connosco, Senhor, e continuamos a mencionar, e Tu conheces cada um deles. Oramos pelo João, irmã Terezinha, irmã Josefina, irmã Luís Galrão, irmã Leonor, irmã Fernanda, irmã Adeline, irmã Natália, Senhor, irmã Arminda, Senhor, guarda cada um deles, ó Senhor, e protege-os segundo as suas necessidades, ó Senhor, porque sabemos que Tu estás acima de todas e qualquer dificuldade que surja ao Teu povo, ó Senhor. E nesta manhã, uma vez mais, entregamos este culto nas Tuas mãos, para que seja da honra para Ti e também para a nossa edificação espiritual. E é no precioso nome de Jesus que nós pedimos isto e entregamos tudo aos Teus cuidados. Amém. E Deus abençoe. Aleluia. Amém. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Vamos louvar o nome do Senhor, cantando e exaltando o seu nome. Este coro que diz: abre os meus olhos, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para podermos ver a sua glória, a sua majestade, a sua grandeza. Amém? Nosso Deus é grande e poderoso. Aleluia. Abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos, Senhor. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos, Senhor. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Quero ver Tua majestade, ver o resplendor da Tua glória. Derrama Teu amor e poder ao cantarmos Santo, Santo. Quero ver Tua majestade, ver o resplendor da Tua glória. Derrama Teu amor e poder ao cantarmos Santo, Santo. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. I want to see You. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. I want to see You. To see You high and lifted up, shining in the light of Your glory. Pour out Your power and love as we sing holy, holy, holy. To see You high and lifted up, shining in the light of Your glory. Pour out Your power and love as we sing holy, holy, holy.
Abre os meus olhos. Abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos, Senhor. Eu quero ver-te. Sim, Senhor. Eu quero Ver-te. Abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos, Senhor. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Quero ver tua majestade, ver o resplendor da tua glória. Derrama teu amor e poder ao cantarmos Santo, Santo. Quero ver tua majestade, ver o resplendor da tua glória. Derrama teu amor e poder ao cantarmos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Eu quero ver-te. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Eu quero ver-te. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Eu quero ver-te. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Eu quero ver-te. Santo és tu, Senhor. Aleluia. Oh, Pai Santo, restaura-nos, Senhor. Restaura o nosso ser, Senhor. Aleluia. As nossas vidas precisam, Senhor, mais e mais de Ti, de ser restauradas por Ti, Senhor. Aleluia. Santo és tu, Senhor. Restaura minha vida, Senhor, pelo poder do amor do Teu Espírito. Faz tudo novo em mim. Sou Teu Jesus, me entrego a Ti. Guia os meus passos, Senhor, sempre me alegrarei em Tua presença. Jamais Te deixarei de servir. És grandioso, restaura-me, Senhor. Restaura a minha vida, restaura a minha vida, Senhor, pelo poder do amor do Teu Espírito. Faz tudo novo sem mim. Sou Teu Jesus, entrego a Ti. oh sim, Senhor, guia meus passos, Senhor, sempre me alegrarei em Tua presença. Jamais Te deixarei de servir. És grandioso, restaura-me, Senhor. Creia, Senhor, no Teu poder. Me curvo perante Tua majestade.
confesso diante dos homens deste mundo que só tu, Jesus, tens toda a autoridade. Restaura a minha vida, Senhor, pelo poder do amor do teu Espírito. Faz tudo novo em mim. Sou teu Jesus, me entrego a ti. Guide my steps, guide my steps, oh Lord. I will be glad in your presence. Never will I stop serving you. You are glorious. Restore me, oh Lord. Lord, I believe in your power. Bow down before your majesty. Oh, I declare to all men of this world, Jesus, you alone have all authority. Restaura a minha vida, Senhor, pelo poder do amor do teu Espírito, que faz tudo novo em mim. Sou teu Jesus, me entrego a ti. Sou teu Jesus, me entrego a ti, Senhor. Sou teu Jesus, me entrego a ti. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Oh, poderoso Deus, restaura-nos, Senhor. Aleluia. Poderoso Deus, fortalece-nos, Senhor. Oh, Senhor, aleluia, que possamos ser repletos e cheios da Tua graça, do Teu poder. Oh, Senhor, obrigado, Senhor, porque Tu deste tudo por nós, Senhor. Se não fosse o Teu sacrifício, onde estaríamos nós? Oh, Senhor, por isso estamos confiando em Ti, Senhor, arraigados em Ti, Pai Santo. Aleluia. Oh, Senhor, e pedimos, Senhor, que nos restaures, Senhor, que venhas, Senhor, fortalecer o Teu povo, venha levantar o Teu povo. Oh, Senhor, aleluia, cada dia que possamos olhar para Ti, Senhor, porque Tu és o nosso refúgio, Senhor. Continua, Senhor, agora ministrando a cada coração, a cada vida, a cada um, Senhor, aleluia. Oh, Senhor, ao meio que a Tua palavra vai ser ministrada, Senhor, que possamos ser fortalecidos, Senhor, e repletos da Tua graça, Senhor. Pedimos que venhas abençoar o Teu servo, Pastor Joel, Senhor, oh Senhor, aleluia, para poder transmitir aquilo que Tu colocaste no seu coração. Pai Santo, isto pedimos e desde já agradecemos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, Senhor, aleluia. Meus amados, vamos receber o servo do Senhor Pastor Joel com a mensagem, amém? Aleluia. Podemos dar glória a Deus, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito até este momento. Amém? Graças a Deus. E antes de ministrar um pouco sobre a palavra de Deus, queria, como os irmãos já perceberam, é uma alegria para nós ver a nossa irmã Lina, a irmã Fernanda, que Deus continue a abençoar-vos, a dar forças físicas e animar a cada um de nós, porque só Deus pode preencher os vazios das nossas vidas e só Ele é que pode nos dar força e ânimo para continuarmos nesta caminhada. E, como sempre,
Nós estamos muito alegres e felizes por vos ver e continuamos a orar também pelos nossos irmãos que não estão connosco, como já oramos nesta manhã. Que Deus continue a ajudar e em breve possamos ter os nossos irmãos recuperados e com forças. E é isto que nós mais desejamos. Aleluia! Meus queridos, a palavra de Deus e o nosso irmão, não só a palavra de Deus, mas o nosso hino que nós cantamos, dissemos que restaura-nos, Senhor. E este é o nosso propósito em cada dia que vimos à casa de Deus, não é? É que Deus possa restaurar as nossas forças, não é? E ajudar-nos e dar-nos ânimo, não é? Irmãos, e durante algumas semanas, e se Deus o permitir, talvez mais uma semana, provavelmente, nós continuaremos a partilhar convosco alguns pensamentos da parte de Deus sobre este tema que é a igreja como um corpo, não é? Irmãos, eu gostaria muito que cada um de nós, não só os irmãos que estão aqui comigo e aqueles que também nos acompanham pelo Facebook, que possam também sentir esta necessidade de compreender que nós estamos aqui vivendo a vida espiritual e fazemos parte desta Igreja de Jesus Cristo, não apenas para louvar a Deus e para glorificar a sua pessoa, mas também para vivermos como um corpo, não é? E quando o nosso Deus, através do seu Espírito, faz referência a que a Igreja é como um corpo, então nós temos que compreender que muitas vezes o Espírito de Deus usa as coisas práticas da vida para nos levar a uma dimensão espiritual. E é neste alvo que eu tenho estado a partilhar convosco. Eu não vou avançar muito, talvez no domingo eu possa fazer um resumo de tudo que temos aprendido, mas para agora eu queria continuar a partilhar alguma coisa com os irmãos e só para recordar, no domingo passado nós dissemos que a igreja como um corpo, ela precisa de ser alimentada, não é? Porque ninguém pode corresponder positivamente à sua vida diária secular se não estiver bem alimentado, não é? E nós dissemos que a igreja também precisa de estar bem alimentada e dissemos que as duas formas importantes para nos alimentarmos espiritualmente é ter uma comunhão íntima com Jesus, porque Jesus disse: eu sou o pão da vida, não é? E também dissemos que é conhecendo a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que transmite estes nutrientes, esta forma de nós conhecermos mais Deus e podermos nos alimentar espiritualmente. Por isso o apóstolo Paulo dizia, e eu recordo que ele diz: nunca deixei de vos partilhar, ministrar, ensinar todo o conselho de Deus, porque é o conselho de Deus, é a palavra de Deus que nos fortalece. Então, como um corpo, nós, a Igreja de Deus, precisamos também ter esta consciência que precisamos de estar alimentados diariamente para podermos enfrentar estas adversidades que muitas vezes vêm à nossa vida. Hoje, eu queria partilhar convosco e para também ver mais um aspecto importante relacionado com o corpo e que tem conexão, ligação com a Igreja de Jesus Cristo. E isto é o aspecto da atividade, né? Um corpo precisa de estar ativo. Porque um corpo, quando não tem atividade, o que é? Infelizmente está morto, né? Mas um corpo que tem vida está ativo, move-se, mexe, faz isto, faz aquilo, não é? Então, é uma realidade do corpo. E todos nós sabemos, e não temos dúvidas qualquer nenhuma, que a atividade faz parte do corpo. E no sentido espiritual também, irmãos. Se nós somos o corpo de Cristo, então nós também, como crentes, como membros deste corpo, temos que ter atividade. Porque se nós não temos atividade, nós estamos também mortos no sentido espiritual. E é isso que Deus não quer. Deus quer-nos membros ativos do corpo que tenham esta atividade, não é? Irmãos, e o que é a atividade? Todos nós sabemos que uma atividade é a atitude, é o comportamento que nós tomamos para quê? Para efetuar ou para realizar uma função ou uma ação, não é? Irmãos, e a igreja como um corpo, da qual todos nós fazemos parte, não é? Nós também temos que estar conscientes que temos que espiritualmente também estar envolvidos nesta atividade espiritual que Deus tem para cada um de nós, não é? Irmãos, e nós podemos começar por ver que lá no livro de João,
desculpem, livro de João, no capítulo 5 e verso 17, nós vemos que Jesus fala ali da atividade espiritual, não é? E vejam o próprio exemplo que Jesus nos dá. O que é que diz ali? Diz que, e Jesus lhe respondeu, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também, não é? Então, o que é que nós estamos a ver aqui? Vamos a ver aqui que o próprio Jesus fala de uma atividade espiritual. O próprio Pai trabalha e eu trabalho também, não é? Irmãos, nós, tendo em conta estas palavras que Jesus disse aos seus conterrâneos, podemos pensar que se calhar eles pensavam que a atividade espiritual de Deus e de Jesus tinha parado na criação. Que Deus, Jesus, criou o mundo e terminou, descansou e não fez mais nada. Não é? E Jesus está a dizer aqui, olha, não, o Pai ainda hoje está em atividade e eu também, não é? E eles, pensando que tudo tinha terminado, por isso é que de certa forma eles até ficavam nervosos e criticavam Jesus, quando Jesus curava ao sábado. Porque eles pensavam que o Senhor Jesus não tinha que ter atividade nenhuma, estava apenas a viver a vida terrena como qualquer ser humano. Não, Jesus estava ali com o ministério, e o ministério de Jesus ainda não tinha terminado, não é? E ainda hoje ele continua na sua atividade. E podemos dizer graças a Deus porque Jesus ainda hoje está ativo. E graças a Deus porque o Espírito Santo continua hoje a trabalhar. Graças a Deus porque ainda hoje o Pai continua a trabalhar. Irmão, graças a Deus. Então por isso eu desafio a cada um de nós a dizer, Senhor, ajuda-me a eu também poder estar ativo neste corpo espiritual que é a Igreja de Jesus, não é? Irmãos, a nível espiritual, Jesus fez o trabalho mais difícil, que foi dar a sua vida por nós. O Pai também fez um grande trabalho, dar o próprio seu filho, aquilo que ele mais gostava, aquilo que era muito querido para ele, não é? Irmãos, e agora o que é que nós temos que fazer? Nós como cristãos temos que seguir o exemplo de Jesus. Se o próprio Jesus trabalhou e continuou a trabalhar, ele próprio também dá esse conselho. João 12, 26, não é? João 12, 26, apenas a primeira parte do versículo é suficiente para nós entendermos. O que é que diz aqui? Se alguém me serve, agora o que é que diz lá? Siga-me. Não é? Siga o meu exemplo, faça como eu, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E agora, se alguém me servir, meu Pai o honrará. Não é? O que é que isso significa? Significa que o Pai, Deus, se agrada. Não é? E a missão que Deus Pai tem para cada um de nós é precisamente nós estarmos ativos. Não é? Um corpo precisa de estar ativo, não é? Para que os seus membros também se possam desenvolver. E então, irmão, nós precisamos pedir ao Espírito de Deus que nos ajude a poder participar, a partilhar, a estar com esta consciência, não é? Que todos nós, e isso temos que entender, todos nós fomos chamados para quê? Para trabalhar. Deus nos chamou para nós estarmos ativos, não é? Para podermos trabalhar, não é? Irmão, o facto de alguns ser pastores, presbíteros, diáconos, outras funções dentro da igreja, que são funções que Deus deu, ministérios, deu para quê? Para uma tarefa espiritual. Isso não quer dizer que os outros crentes ficam, vamos lá, apáticos, indiferentes, que não fazem... Não. Além destes líderes, destas pessoas terem uma atividade espiritual, todos nós, que somos membros do corpo de Cristo, somos chamados ao trabalho, não é? E vamos lá em Mateus, no capítulo 10, verso 1, vemos que e Jesus, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os empuxar. Chamando-os, deu-lhes poder. Portanto, Jesus chamou os seus 12 discípulos, não é? Os primeiros pilares para ao trabalho. E depois, o próprio apóstolo Paulo, que dá continuidade a este crescimento das igrejas, lá a Tito, no capítulo 1 e no verso 5, Paulo diz a Tito, né? Diz que por esta causa te deixei em Creta, para que pusessem boa obra as coisas que ainda restam, e de cidade, o que é que ele diz lá? Estabelecesses presbíteros, como te
mandei. Então o próprio Espírito de Deus, através do Paulo, está a dizer que a própria igreja, o povo de Deus, os ministros, eles têm que estar ativos, não é? Irmãos, esta é a realidade que nós temos que espiritualmente entender, não é? O facto de Jesus ter chamado os 12, e já lá vamos daqui um bocadinho a ver, não ficaram apenas pelos 12 discípulos, pelos líderes, não ficou. Deus chamou outros, Deus enviou os outros discípulos, não é? Então, e podemos ler esse versículo, se o irmão não se importa, Lucas 10, verso 1, você veja ali o que é que lá está, não é? E aqui nós vemos que todos são chamados ao trabalho, e o que é que diz ali? Lucas 12, 1. E depois disso, designou o Senhor ainda o quê? Outros 70. Já não eram os 12 apóstolos, não eram apenas os líderes, não eram aqueles que Deus chamou para fazer os pilares, não. Outros discípulos, Deus os chamou e quê? E mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Então o que é que nós vemos aqui? Jesus está aqui a organizar os discípulos para eles terem uma atividade, para eles anunciar as boas novas, não é? E repara, e para realizar uma coisa muito interessante, um trabalho em comum, juntos, em comunhão, não é? Vamos a ver aqui aquilo que nós dissemos no início. Um corpo tem vários membros e todos trabalham em conjunto, em união, em cooperação. E aqui está Jesus enviando 2 em 2 para que eles possam entrar. Jesus está-nos aqui a transmitir que temos de ter atividade, mas uma atividade que se complementa uns com os outros. Todos, cada um, estamos chamados para esta atividade, não é? Em relação à atividade do evangelismo, nós sabemos aquele versículo de Atos no capítulo 1 e verso 8, todos nós bem sabemos, o que é que diz lá? Diz que sereis minhas testemunhas, não é? O que é que diz lá? Tanto em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e agora até aos confins. E este sereis minhas testemunhas é para todos. É para todos. Não é só apenas para os líderes, para aqueles que Deus chamou para um ministério especial, para um ministério da palavra, para um ministério. Não é apenas isso. Todos nós temos uma responsabilidade de quê? De poder testemunhar, de falar, de anunciar aquilo que o Senhor tem feito por nós. Amém? Irmãos, somos membros do corpo de Cristo. E como membros do corpo de Cristo, nós temos que estar conscientes de que temos que estar ativos. Agora, vou mencionar algumas atividades que são importantes, que nós precisamos estar ativos. Temos que estar envolvidos nestas atividades como membros do corpo de Cristo. E a primeira atividade que um membro, um corpo, nós como membros temos que estar envolvidos é na beneficência, é na caridade, é na ajuda ao próximo. Deus nos chamou e Deus nos chamou para esta realidade. E o primeiro exemplo de que Deus nos manda a fazer esta atividade é quando Ele conta a parábola do bom samaritano, não é? Quando Ele nos mostra que afinal, não é? Que nós temos que estar ativos. E Ele elogiou aquele homem, porque o que é que aquele homem fez? Quando viu aquele homem ferido, com dificuldade, o que é que ele fez? Pegou nele, ajudou, levantou, curou-lhe as feridas, pegou às costas, levou à estalagem e mandou que as pessoas cuidassem dele. O que a religião, os outros homens, os líderes não fizeram. Não é? E nós vemos aí que o Senhor está-nos a mostrar que nós temos que ter este bom coração, nós temos que estar ativos, nós como filhos de Deus temos que ajudar-nos uns aos outros. Para além disso, se o irmão for estudar a palavra de Deus, você vê logo que todos os cristãos do Novo Testamento, não é? E muito especialmente depois nas epístolas, nós vemos o quê? Que os crentes primitivos eram crentes que tinham esta grande preocupação. Irmãos, eles trabalhavam, eles praticavam a beneficência. E nós sabemos que no livro dos Atos, nós sabemos que a igreja estava a ser perseguida, não é? Muitos crentes perderam as suas propriedades, estavam presos, mas diz a palavra de Deus que a igreja crescia e diz que não havia falta de nada, porque os irmãos vendiam as suas propriedades, faziam o seu melhor, ajudavam-se uns aos outros. Porquê? Porque, irmãos, o Espírito de Deus os levava a esta atividade que é o amor ao próximo, a participação, a beneficência, irmãos, não é? Assim, irmãos, temos que entender uma coisa. Assim como nós temos responsabilidades para com a nossa família terrena,
e agora não vamos ler, mas se os irmãos fossem ler ali o apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 5, vocês viam as responsabilidades que nós temos materialmente uns para com os outros como família. Também nós, no sentido espiritual, não é? Temos responsabilidades como membros do corpo de Cristo, não é? Romanos 12, 13, vemos isso. Nós, como membros do corpo de Cristo, o que é que diz lá? Comunicai com os santos nas suas necessidades. E agora, segui a hospitalidade, não é? Partilhai com os outros, fazei amor no sentido de ajudar, de partilhar. Irmãos, nós estamos a entender este alerta da parte do Espírito de Deus. Gálatas 6:10 continua dizendo: então, enquanto temos tempo, agora cá está, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Irmãos, mais uma vez nós vemos que como membros deste corpo de Cristo, nós temos que ter atividade no sentido de nos ajudarmos uns aos outros, partilharmos o carinho uns com os outros, ajudar-nos uns aos outros, irmãos. Porque, como alguém disse muito bem, o homem não é uma ilha, não é? No sentido de não precisa de ninguém. Não, hoje podemos não precisar, mas sabemos do dia de amanhã. E aquilo que semeia hoje vai colher amanhã, não é? E nós fazemos parte. É como eu disse aos irmãos, somos um corpo, cada dedo, cada membro do nosso corpo, no seu todo, é que faz beneficiar o corpo, não é? Então nós, como crentes, temos que entender esta realidade. Há um versículo, e hoje tenho bastantes versículos para ler, Tiago 2, no capítulo do verso 14 ao 16, você vê aqui o alerta que o Espírito de Deus nos faz para nós ajudarmos as pessoas, quer no sentido espiritual, mas também no sentido material, não é? Diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes deres as coisas necessárias para o corpo, que aproveito virá daí? Irmão, o que é que importa? Nós dizemos que somos muito crentes, muito fervorosos, somos tementes a Deus, Deus está em nós, Deus está assim, e depois não ajudamos o próximo. Não estendemos a mão ao próximo. Já lemos há pouco que o Senhor diz: façam como Jesus, não é? Sigam-me. Aquele que quer ser o meu servo tem que me seguir. E o que é que Jesus fez? Jesus sempre procurou fazer isto, ajudar o próximo. Ela andava de cidade em cidade, ajudando, curando. Irmãos, que Deus nos ajude, não é? Nós também a entendermos que nós não podemos dar um bom testemunho que somos filhos de Deus, que somos amor de Deus, quando depois não partilhamos, não é? Não somos sociáveis, não ajudamos o próximo, não é? Oh, irmão, que Deus nos ajude a entendermos isto. Somos chamados a ter atividade, não é? O que é importante também, irmãos, e isso é um estímulo para todos nós, é que o nosso trabalho não é em vão. Tudo aquilo que você faz não fica esquecido. Lá o Mateus, no capítulo 10 e verso 42, o que é que o Senhor Jesus disse? É a própria palavra de Jesus. E qualquer, não é, que tiver dado, só que seja o quê? Um copo de água fria, e alguém poderá dizer: então, que valor tem um copo de água fria? É um copo, não custa nada dar um copo de água fria. Mas esse ato que parece tão insignificante e que não tem valor, o que é que diz lá? A parte final de modo algum perderá o seu galardão, não é? Deus não se deixa esquecer, Deus não ignora qualquer ato que você faça, por mais humilde até que ele seja, não é? Porque, irmãos, o que Deus olha é para o seu comportamento, é para essa atitude, não é para o grau daquilo que você faz, não. Deus sabe que o importante pode ser pequenino, mas o que conta, não é? Lembram-se aquele exemplo que Jesus disse, não é? Que chamou a atenção daquela mulher que foi ao templo e pôs a sua oferta, não é? Não é? O que é que Jesus disse? Deus olhou, registou, e porque ela deu apenas uma moeda, enquanto os outros davam bastante. Mas o Senhor Jesus o que é que deu? Não é em questão da quantidade que conta, é o coração. Deus viu que ela deu
tudo. Ela dedicou-se tudo a Deus e Deus recompensou, irmão. Portanto, que Deus nos ajude a compreender que nós precisamos de ter atividade. Irmão, eu não sei pregar como um irmão. Eu não posso fazer isto. Irmão, você não pode, talvez, nesta dimensão. Mas tem outras dimensões, outras coisas mais simples, que são tão reconhecidas por Deus como pregar, ministrar, etc. Amém? Mas que Deus nos ajude a entendermos esta grande verdade, não é? Lembra-se aquele versículo, está lá em 1 Coríntios 15, 58, que toda a gente conhece, não é? Ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no... irmão, graças a Deus. Né? Eu estimulo a cada um de vocês a saber, seja o que for, seja que tipo de trabalho for, nunca será ignorado ou esquecido diante de Deus. Hebreus também diz, mas vamos passar para a frente, ou podemos ler Hebreus 6:10, diz, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor. Deus não é injusto. Deus registra todas as coisas. Amém? Irmãos, e para terminar este ponto, deixa-me lembrar, eu penso que a maioria dos irmãos sabe, mas só para recordar, aquele episódio que nós temos no livro dos Atos, do capítulo 9, daquela irmã de nome Dorcas, não é? Que ela estava doente, não é? E os irmãos enviaram uma mensagem ao irmão Pedro, dizer, Pedro, irmão, por favor, venha orar pela nossa irmã Dorcas, que ela está doente, ela está enferma. E ele chegou lá, e você sabe o que é que diz a palavra de Deus? Diz, quando ele lá chegou, viu que pessoas estavam lá chorando e apresentando roupas, coisas que aquela querida irmã tinha feito, não é? E eles estavam tristes porque a irmã estava doente, e eles estavam reconhecidos por tudo aquilo que ela tinha feito, irmão, não é? Irmãos, e este era o quê? O que é que nós podemos saber? Que era uma irmã que fazia parte daquele corpo, daquela igreja, mas era uma irmã ativa. É uma irmã que fazia coisas muito simples, não é? Ela nunca fez nada para ter o nome nem a fama, mas Deus registou. E no momento em que o irmão Pedro orou por ela, Deus lhe restabeleceu a saúde, Deus lhe deu uma nova vida, Deus lhe deu a oportunidade de continuar a trabalhar. Porquê? Porque Deus se agradou daquela atitude daquela irmã, que ela era uma bênção, não é? Ela era conhecida por todos, ela amava a todos, irmãos. Então que Deus nos ajude, irmãos, a saber que Deus não esquece o seu trabalho. Por mais simples e por mais humilde que seja, Deus registra todas as coisas. Amém? Somos membros do corpo de Cristo, então temos que estar ativos. Amém? E dentro ainda desta atividade, um outro é importante, não só fazer benefício no sentido visível, não é? Ajudar, beneficiar, mas há uma outra atividade também muito importante que a palavra de Deus registra e que nós precisamos também de estar ativos e mover-nos nessa área, porque isso também faz parte de algo que agrada a Deus, que é orarmos uns pelos outros. Amém? Irmãos, não é só poder ajudar financeiramente ou com bens, mas também neste sentido espiritual. Estarmos orando uns pelos outros, conhecendo as necessidades uns dos outros, apresentando a Deus as nossas necessidades, não é? Tiago 5, 14 a 16, não é? Tiago 5, 14 a 16 diz, está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E agora o verso 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros. E agora, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Irmãos, não obstante estar aqui uma referência a uma atividade ministerial e exclusiva do pastor e do presbítero, que é quando alguém está doente, deve chamar os presbíteros da igreja, e eu não vou aqui entrar a desenvolver isto, mas é importante. Às vezes chama-se o irmão A, irmã B, aquele ora, telefona para A, para B, para C, para orar, e esquece do seu pastor, esquece do seu presbítero, mas a palavra de Deus diz que se é esses a quem você tem que chamar, é esses que têm que ter a responsabilidade de orar por você, porque é o que diz a Bíblia. Ele diz, e ele, com o óleo, com o azeite, ele próprio
fará a sua unção, a sua oração, e aí está a bênção, não é? Mas tirando isso, não é? Tirando este aspecto, veja que a continuidade do verso 16 que o irmão ainda tem ali, você veja que aqui já não está apenas exclusivo à ação do pastor e do presbítero, mas está o quê? Também a oração de todos. Porque ele depois diz lá, né? E orai uns pelos outros. Orai uns pelos outros. Então sim, para além dessa oração que é do presbítero, do líder da igreja, do pastor, também nós, outros seres e membros comuns, temos que ter esta preocupação de orarmos uns pelos os outros. Amém? Ele diz, confessai as vossas culpas e orai uns pelos outros. Amém? Irmãos, deixem-me estimular a você, e o irmão Wesley, por favor, coloque Jó no capítulo 42 e no verso 10, para você receber um estímulo muito importante acerca disto, do que é orar uns pelos outros. Vejam lá, nós conhecemos a história de Jó, nós conhecemos as dificuldades deles, nós conhecemos os problemas deles, nós conhecemos as críticas que ele recebeu dos amigos, mas olha o que é que diz aqui este verso 10. Diz, quando ele estava a orar, olha, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando quê? Quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Aleluia, não é? Olha, irmão, Deus reconheceu Jó, porque afinal Jó, em vez de estar revoltado e contra os seus amigos que diziam mal, diziam que ele era um pecador, porque senão Deus permitiu isso é porque ele não estava bem. Aqui, infelizmente, nós às vezes temos crentes que em vez de nos levantar, quase que nos enterram, não é? Que nos põem lá para baixo e bumba, bumba, bumba. Irmãos, e o que é que vemos aqui? E este homem, em vez de estar revoltado, o que é que ele fez? Orava. Orava por eles. Oh Senhor, abençoa os meus amigos. Oh Senhor. E Deus se agradou e virou. E Deus deu o dobro, tudo aquilo que ele tinha perdido, Deus lhe restituiu, e glória a Deus, e nós sabemos o grande sucesso final deste livro, desta vida de Jó. Mas porquê, irmãos? Porque em momentos difíceis, quando ele podia estar revoltado e aborrecido com A e B, o que é que ele fez? Orou. Orai uns pelos outros. Oh, irmãos, que Deus nos ajude, não é? A sabermos isto. E é importante. Irmão, por isso disse há pouco. Eu não sei pregar como o irmão, eu não sei. Irmão, você não sabe pregar, mas você sabe orar. Amém? Você sabe orar. Você mantenha. E eu não vou aqui me alongar muito, já contei a história daquele, não é? Daquele pastor que chegou ao céu e pensava que o grande troféu que estava lá, que era para ele, não é? E ele disse, não, é para aquela irmã que está lá no cantinho da tua igreja. E ele disse, para aquela irmã, aquela velhinha, aquela pessoa que passa despercebido. Pois é. Só que enquanto tu pregas, aquela irmã não para de orar por ti. E o sucesso que tu tens lá em cima, o sucesso que tu vês, não depende só de ti. Depende da oração daquela irmã que está lá no cantinho, que ninguém dá valor, que ninguém lhe dá grande importância, mas é ela que, enquanto tu pregas, ela ora por ti. Amém? E que Deus nos ajude a compreender. E eu tenho agradecido muito e mais uma vez agradeço a todos os irmãos que oram por mim, não é? Porque, irmão, eu não sou melhor do que vocês, nem sou superior, eu sou um ser humano como vocês, tenho as mesmas falhas que vocês, tenho o mesmo sangue igualzinho ao vosso, não é diferente, e por isso eu sou um ser humano como qualquer um. E por isso eu estou muito, vamos lá, como alvo do inimigo, porque quando, diz a palavra de Deus, quando se toca no que está na frente, as ovelhas são dispersas, e é isso que o inimigo quer. Por isso eu necessito muito, e muito obrigado, do fundo do meu coração, para aqueles irmãos que em cada dia oram por mim, ajuda o pastor, dá-lhe graça, dá-lhe sabedoria, porque, irmãos, eu sei que Deus nos ajuda e não é por mim, porque eu não sou ninguém, mas é pelas vossas orações, é pelo poder de Deus que nós podemos fazer o nosso melhor. Amém? Irmãos, e olha, repara, Paulo, ele conhecia isto. Paulo sabia perfeitamente da grande importância e do valor que era a oração. E você veja ali no livro de Colossenses 1:9, Colossenses 1:9, ele diz lá, por esta razão, nós também desde o dia que o ouvimos, que não cessamos de orar por vós, não é? Paulo tinha esta consciência dos irmãos, orava pelos irmãos para que Deus os abençoasse, para que Deus os protegesse, para que Deus os guardasse, não é? E depois, não é? Ele próprio estava aqui a orar pela
igreja, pelos irmãos. Não é? Mas agora veja, 2 Tessalonicenses 3:1 é o contrário. É ele a pedir aos irmãos que orem por ele. Não é? Lá no Colossenses vimos Paulo orar pelos crentes. Agora é o Paulo a pedir aos crentes e disse: no demais, irmãos meus, o que é que diz? Rogai por nós, orai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada. Era isso que eu tinha acabado de dizer. Muito obrigado às vossas orações, para que Deus me possa ajudar a abrir a minha mente e eu possa animar, fortalecer os irmãos. Então, irmãos, que Deus nos ajude. É muito importante, é muito maravilhoso nós podermos saber que esta atividade é essencial para a nossa vida, a beneficência, ajudar os outros, orarmos uns pelos outros, darmos a mão uns aos outros. Por isso Gálatas 6:2 diz: levai as cargas uns dos outros. E este é o grande resumo que eu queria partilhar convosco acerca deste ponto. Nós precisamos de ser crentes ativos, não é? Crentes que ajudam uns aos outros. Também, e em breve, também vou tentar ser breve, no sentido que há outra atividade, que é o evangelismo, que é a pregação do Evangelho. É o transmitir o nosso testemunho pessoal, é transmitir aos outros aquilo que o Senhor tem feito por nós. Irmão, se nós queremos ter sucesso no sentido de ver os nossos amigos, as nossas famílias, nós temos que partilhar aquilo que o Senhor tem feito por nós, não é? E nós já lemos e conhecemos o que é que diz lá Marcos 16:15. Diz: ide por todo o mundo, não é? E pregai o Evangelho. E já lemos há pouco Atos 1:8, que diz: ser-me-eis testemunhas. Isto é aquilo que o Senhor diz: ser-me-eis testemunhas. Irmãos, que Deus nos ajude a sabermos compreender que nós temos esta responsabilidade de partilhar, de ensinar. O Senhor Jesus está no céu, o Espírito Santo está trabalhando em nós e agora nós é que somos os embaixadores. Nós agora é que temos esta responsabilidade. Por isso há pouco nós lemos lá de Lucas, não é? Que o Senhor depois enviou mais 70, não é? Para eles irem a todo lado, de 2 em 2, para ministrar, para ensinar. Amém? Eu tenho aqui, não vale a pena lermos o texto todo, mas assim como eu dei o exemplo há pouco de Dorcas, vou dar o exemplo daquela mulher de Samaria, não é? Vocês lembram-se daquele encontro que ela teve com Jesus, não é? Jesus falou-lhe e falou-lhe da dificuldade dela e ela de repente percebeu, e há ali um texto, não é? O verso 28, podemos ver, diz que ela deixou tudo, não é? Diz que a mulher deixou o cântaro e foi à cidade e disse aos homens, verso 29, vinde ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Não é? A Evangelho ela recebeu e ela correu a anunciar. E agora sim, agora eu quero que os irmãos vejam o que é que diz o verso 41, só para não nos alongarmos mais, não é? Ela testemunhou, ela falou, e o verso 41, irmão Wesley, João 4:31. E muitos mais, o que é que diz? Creram por causa da sua palavra. Amém. Olha, irmão, muitos creram, muitos samaritanos aceitaram o Senhor Jesus, converteram-se ao cristianismo. Porquê? Por causa daquela mulher que ela transmitiu, ela falou, ela evangelizou. E isto é muito importante para as nossas vidas. Queremos ver as pessoas salvas, queremos ver as pessoas convertidas. Então, irmãos, temos que dar a nossa experiência. Temos que falar daquilo que o Senhor tem feito por nós, não é? Temos que dizer aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, e isto é outra atividade, não é? Que Deus pretende e deseja por cada um de nós. Podemos dizer amém? Vamos pedir ao Senhor que nos ajude, não é? A fazermos parte deste corpo, mas ativos, não é? E finalmente, hoje, domingo, teremos mais alguma coisa, mas hoje também é um outro ponto também muito importante, e é outra atividade que é importante na nossa participação ou na nossa ligação a este corpo, que é o zelo pela igreja, o zelo pelo corpo de Cristo. E o que é o zelo? O zelo é o cuidado que nós temos, não é? Ou uma dedicação dedicada a alguma coisa, não é? É o zelo. E nós sabemos que no sentido humano, todos nós temos um zelo por nós próprios, por nosso corpo, não é? Quando nos levantamos, arranjamos, fazemos, todos bonitos. Para quê? Para nós estarmos bem. Temos este zelo por nós próprios, porque quando nós temos o zelo por nós próprios, todo o corpo é beneficiado, certo? Não é? Quando nós cuidamos de nós, quando vamos arranjamos. Portanto, é importante isto, não é? O corpo também precisa de ser cuidado.
E nós, como seres humanos, nós temos este zelo, esta dedicação por nós próprios. E no sentido espiritual, cada membro da Igreja de Deus tem que desenvolver, tem que estar pronto e preparado para ter zelo, dedicação pela própria Igreja, pelo próprio corpo. Não é? Irmão, nós precisamos. Não estamos aqui apenas, como eu disse a você, não estamos aqui só para louvar a Deus. Não, isso é importante. Mas você também tem que ter zelo por este lugar, zelo pelos irmãos, zelo pela igreja, pelo testemunho que a igreja pode dar. E isso é muito importante, irmãos. Assim, no sentido espiritual, a igreja como um corpo não pode descurar esta realidade de ter amor, dedicação pela igreja, pelo povo de Deus, pela sua corpo. Zelar pela conservação da igreja deve ser uma preocupação de todos, não é? Não é apenas do pastor, diz, é o pastor que cuida, isto é a missão dele, a gente paga-lhe para isso. E não, este zelo não pode ser só do pastor, tem que ser de todos, irmãos. Todos nós temos que estar entusiasmados, motivados, para que algo da igreja seja bem, para que o testemunho seja bom, para que as pessoas se sintam bem. O que é que este irmão, ver aquele, como eu disse a vocês, orar por este, orar por aquele. Este é o zelo, é uma dedicação que todos nós temos que ter. Não temos que apenas nos desligar de tudo. Não, eu adoro a Deus, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu tenho comunhão com Deus, eu tenho Deus. Irmão, não. A nossa relação com Deus não é... A nossa relação neste mundo não é só vertical, não é só com Deus. É vertical e é horizontal, uns com os outros, irmãos. Amém? Que Deus nos ajude. Irmãos, deixem-me ler ali o versículo 14, 26 de 1 aos Coríntios, não é? Veja isso. Isto nota porquê? Porque às vezes diz assim, o pastor não faz assim, o pastor... Não, todos nós temos que ter atividades, mas também não podemos cair no extremo, não é? No sentido de que eu quero ser ativo, quero fazer aquilo que eu quero, e agora como eu quero, e já aconteceu ao longo dos anos que nós temos aqui, eu podia mencionar alguns exemplos de pessoas que estavam aqui na igreja muito fervorosos, queriam fazer isto, fazer aquilo, mas era segundo a sua vontade, era segundo aquilo que ele queria. Quando o pastor e o ministério diz não pode ser isto, não pode ser aquilo, ficaram revoltados, e foram-se embora, nunca mais ninguém os viu. O zelo da igreja tem que ser um zelo comum. Tem que haver um líder. Tem que haver um responsável. Não, temos que partilhar. Oh, pastor, eu gosto. Às vezes há irmãos que chegam ao pé de mim, pastor, eu gostava disto, eu gostava daquilo, o que é que o irmão acha disto? E nós dizemos, irmão, sim senhor, nós vamos falar numa próxima reunião, quando for a oportunidade, nós vamos ver. Irmãos, isto deve ser. Porque o importante que eu queria mencionar é para você perceber isto. Diz que o que faremos, pois, irmãos, quando vos ajuntais, lá está, cada um tem o quê? Tem um salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, mas agora, aqui é que está o ponto final. Faça-se tudo para edificação. Tudo que é feito aqui dentro tem que ser com o objetivo de ajudar, de animar, de fortalecer, de edificar, nunca para destabilizar, para perturbar, para dar um mau ambiente. Não, irmãos, que Deus nos ajude. Nós temos de ter zelo por esta igreja, mas sempre com o intuito de que seja para melhor, seja para edificar, seja pastor, e deixamos que o pastor, o líder, o ministério da igreja consiga orientar, porque eles têm uma direção. Deus também tem essa responsabilidade, porque senão Deus não os colocava nesta posição, irmão, não é? Irmãos, Jesus dá-nos o exemplo da sua dedicação ao templo, à igreja de Deus, não é? Porque vocês lembram-se, ele uma vez, quando chegou ao templo, o que é que ele viu? Viu que o templo estava transformado num lugar de negócio, todos a fazer negócios, e o que é que ele fez? Pegou num azorraque, lá fez lá um chicotezinho, tudo aqui para fora. Esta é o que é que ele diz? Esta é a casa de Deus. Esta é a casa de oração. Isto aqui não é casa, não. Tem que haver aqui zelo. Eu estou aqui zelando. Irmãos, e afinal Jesus era o quê? Era o homem mais manso, era o homem calmo, mas quando ele viu que o lugar da presença de Deus, o lugar onde Deus se manifestava, o lugar onde Deus falava ao seu povo, não estava a ser respeitado, estava a ser um lugar de leviano, Jesus disse, não, chega. Há 2 versículos que eu gostava de ler e gostava que cada um de nós pudéssemos seguir este exemplo. Obrigado. Não? Salmo 26, 8 diz, Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa, e agora? E o lugar da tua habitação.
o teu lugar. Ó Senhor, eu amo a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. Aqui é o lugar onde Deus se manifesta, não é? Aqui é onde o lugar onde Deus se move. 69, verso 9, também no livro dos Salmos, o que é que diz lá? 69, 9, diz, pois o zelo da tua casa me devorou. Eu tenho um zelo enorme pela tua casa. E as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim, irmão. Que importante é este desejo, esta dedicação, este zelo, irmão. Amém? Oh, irmãos, nós temos que ter uma nota muito importante na nossa vida. Pelo facto de nós sermos o templo do Espírito Santo, isso não invalida que nós não temos que respeitar e ter cuidado com a igreja, com o local onde nos reunimos, não é? Porque este lugar é o lugar onde Deus está. Quando nós estamos aqui, Deus está cá. Deus está connosco. Deus vai connosco, mas Ele também se reúne aqui. Ele também está aqui. E por isso é que a palavra de Deus diz que convém que no lugar onde nos reunimos haja reverência, santidade, não é? Porquê? Porque o Espírito de Deus está aqui. E se o Espírito de Deus vê que está um mau ambiente, Deus não pode atuar, não é? Então o zelo, a dedicação, o amor por este lugar é alguma coisa que deve ser importante, não é? Irmãos, Paulo, e agora vamos dar o exemplo para vermos isto. Paulo é um exemplo positivo disto, não é? Ele de dia e de noite, ele dedicava-se à igreja. Estivesse ele forte ou fraco, não é? Estivesse ele, que a situação dele. Irmãos, 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, verso 7 a 9, 3, 7 a 9, vejam como ele se expressa sobre esta situação, não é? Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não houvemos desordenadamente entre vós. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas agora, com o trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar o quê? Em nós o mesmo exemplo para nos imitarmos. Paulo era um homem que se dedicava à igreja, né? Paulo era como aquele pai que se dedica completamente ao seu filho e não está à espera que o filho o recompense, não. E Paulo era assim, ele dava tudo pela igreja, irmãos. Que Deus nos ajude e Deus se agrada com isso, irmão, não é? Todos nós temos que mostrar zelo. Porque quando nós mostramos dedicação, mostramos que nós gostamos do que estamos a fazer. Amém? Não é? Quando você mostra dedicação, não é? Por isso é que se costuma dizer, não é? Quem corre por gosto, não cansa, não é? Não cansa, porque está a fazer uma coisa que gosta. Irmão. E nós vindo à casa de Deus, nós olhando para a igreja de Deus, para o povo de Deus, nós temos que ser amor, prazer, irmão. Não é? Chegar lá fora, nós somos da igreja Nova Esperança. Oh, e é verdade, gente boa. Irmão, isto é uma alegria, é um prazer podermos falar nisto, porquê? Porque Deus se agrada disso. Amém? Deus se agrada. E nós vamos ver pelas Escrituras que Deus agrada-se e não se agrada quando as pessoas não estão ativas. Não é? Há aquela parábola dos trabalhadores da vinha que nós podemos ler ali, porque é muito longo o texto, não é? Ali de Mateus no capítulo 20, verso 1, pelo menos no verso 1, só para começar a ver que há uma comparação, não é? Porque este texto diz que porque o reino dos céus é semelhante o quê? É semelhante, compara-se a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar os trabalhadores para a sua vinha. Não é? Agora passamos para o verso 3 para não nos alongarmos na leitura. Diz que, e saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam o quê? Ociosos na praia, na praça. Não estavam a trabalhar, não estavam ativos, não é? E o que é que o homem disse, não é? Lá, vocês estão aqui sem fazer nada, porquê? Ninguém nos assalariou. Venham cá. Venham cá. O que eu quero dizer aqui? Quero dizer, e é isso, por isso é que eu li o primeiro versículo, é uma semelhança ao nosso Pai do céu. Quando o Pai do céu olha para nós e vê-nos apáticos, indiferentes, acomodados, Deus não se agrada, porque Ele está a mostrar isso, que Deus não se agrada. Depois o verso 6 diz outra vez, que mais tarde Ele voltou e encontrou a ver outras pessoas. Ele diz, lá o verso 6, a parte final do verso 6, irmão, exatamente, porque estáis ociosos todo o dia. E ele diz, porque ninguém nos assalariou. Então vamos lá que vamos dar o trabalho. Irmão, o nosso Pai do céu gosta de ver os seus filhos ativos. Não é? Irmãos, com todo o respeito, eu vou dizer o seguinte. Os irmãos que são pais. Vocês,
quando os vossos filhos, e eu falo por mim, que era assim, quando eles estavam muito quietinhos, muito sossegadinhos, a gente ficava logo nervosos, não foi? O que é que se passa? Ele está tão quieto, ele está sempre a correr e agora está sossegado, alguma coisa não está bem. Nós falamos, ficamos nervosos, porque a gente gosta de ver as crianças ativas, com saúde. Né? E o nosso Pai do Céu, quando olha para nós e vê-nos apáticos e diferentes, sem estarmos envolvidos, sem ter zelo para a obra de Deus, o que é que ele fica? Ele fica triste. Ele fica triste. Irmãos, e a aplicação espiritual que eu queria concluir desta parábola é que, o que é que nós vimos nesta parábola? Que Deus recompensa a todos. Independentemente do muito ou do pouco que eles fizeram, não é? Porque uns foram mais cedo, outros foram mais tarde, e Deus recompensou todos. Inclusive, criou uma polémica porque os que começaram de manhã queriam ganhar mais com os que começaram à tarde. Mas para Deus é aquilo que nós dissemos há pouco. Deus não está a olhar para o tempo que tu és crente, não está a olhar para os anos de crente que tu tens, não está a olhar para a atividade que tu tens, se és pastor, se és... Não. Deus está a olhar é para o teu coração, para o teu envolvimento, para o teu amor, para o teu fervor, e Deus vai recompensar independentemente do muito ou do pouco que cada um de nós faz, porque Deus recompensa a todos. Já vimos, nem um copo de água fica sem o seu galardão. E o que é que isto mostra nesta parábola? Que o galardão é alguma coisa que vem de Deus, a sua vontade é soberana, ninguém pode discutir com Deus, Deus é que sabe, Deus é justo e Deus tem a sua perfeita vontade e Ele vai recompensar a cada um de nós. Amém? Irmão Wesley, por favor, Efésios 2:10, para você ver alguma coisa importante que diz ali. Diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para quê? Para as boas obras. Deus salvou-nos. Para quê? Para estarmos ativos, não é? Olha, irmãos, e o Tiago 2:26 diz que, Tiago 2:26, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Oh, irmãos, que Deus nos ajude. E termino com mais um episódio muito rápido, não vou desenvolver, mas é para chamar a vossa atenção que cuidado, porque quando nós estamos acomodados sem estar ativos, o nosso inimigo espiritual não se deixa iludir por isso e ele aproveita esse momento para atacar. E vocês sabem qual é o exemplo, se calhar, que eu vos ia dar. O exemplo de Davi. Diz lá Davi, diz que era na hora, no dia em que eles deviam estar todos na guerra, deviam estar todos a lutar, todos em atividade. Davi não estava. Ficou em casa, no seu palácio, relaxado, indiferente à guerra, indiferente a tudo, a passear de um lado para o outro, olhar. E foi quando ele olhou, viu aquela senhora tomando o seu banho, ficou atraído por ela e cometeu o erro grave de pecado, de adultério, que depois marcou o resto da sua vida, e Davi nunca mais teve paz, alegria, felicidade. Por causa de quê, irmãos? Porque no dia que ele devia estar em atividade a trabalhar, não estava. Decidiu estar calmo, sereno, não se interessou. Então, irmãos, e o inimigo aproveitou. O inimigo, neste momento de, deixem-me usar a expressão que Jesus usou na parábola, de ociosidade, sem estar ativo, sem estar envolvido, quando a pessoa está com a mente parada, sem estar envolvido, o inimigo enche a mente logo com coisas e até daqui a pouco, nós sem querer, podemos estar a cair no erro, no pecado, podemos estar a falhar sem nos apercebermos. Amém? Olha, irmãos, em conclusão, e eu termino concluindo o seguinte, irmãos. No sentido espiritual, irmãos, a escuridão da noite da nossa vida cada vez está mais próxima, certo? Nós cada dia mais que avançamos, estamos a chegar ao momento do dia que o Senhor vem buscar, ou fisicamente a cada um de nós, ou no sentido global da igreja. E por isso, irmãos, é importante que em cada dia nós possamos estar ativos. Aproveitar todo o tempo que Deus nos dá para trabalhar. Lembra-se de Mateus 24:26, servo que o Senhor, quando vier, o achar servindo. Amém? Irmãos, que Deus nos ajude, não é? Sejam importantes e sejam fervorosos, sejam ativos na obra de Deus. E vou concluir e vou deixar mais 2 ou 3 versículos que ficam para trás, irmão Wesley, mas para dizer e recordar aquilo que nós dissemos. Nós somos membros do corpo de Cristo. E como membros de um corpo, temos que estar ativos. E motivados em quê? 3 nós vimos hoje. Vimos na
beneficência, na ajuda, no próximo, o carinho, orarmos pelos outros, não é? Vimos também no evangelismo, de falar de Jesus, de anunciar o evangelho, de proclamar aquilo que o Senhor tem feito por nós, e vimos em terceiro lugar o zelo pela obra de Deus, o zelo pela casa de Deus, o zelo pela igreja, o zelo pelo corpo, defendemos-nos uns aos outros, ajudando-nos uns aos outros, para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado, não é? Assim o meu apelo é para si, meu irmão, medite, reflita sobre a sua atividade. Como é que você vive? Como é que você está como crente, como membro do corpo da igreja? Você está ativo? Você está fervoroso? Você está envolvido nesta obra? Oh, irmão, que Deus nos ajude. E deixem dizer-vos uma coisa. No tempo do Velho Testamento, só os sacerdotes e os levitas podiam trabalhar na casa de Deus, ministrar. Só eles. Mas hoje, meus queridos, todos nós temos este privilégio, não é? De servir a Deus, não é? E quando servimos o corpo, servimos a Deus, não é? Quando você serve, a sua mão está a servir um pé ou a cabeça, está a servir o corpo todo. Irmão, e você como membro, quando está ativo, quando ajuda o seu irmão, quando ora para o seu irmão, quando estende a mão ao seu irmão, o que é que você está a abençoar? Está a abençoar o corpo, está a abençoar a igreja, está a abençoar Jesus Cristo, e o nosso Deus se vai recompensar. Amém? Irmãos, não se esqueça de que o perigo é estar quieto, sem estar ativo, como aconteceu com Davi. Não se esqueça, e eu termino dizendo, um corpo sem atividade está morto. Então, irmãos, o que é que temos de fazer? Orar ao Senhor para que Ele nos ajude, e estamos dispostos em cada dia, na força do Espírito Santo de Deus, a vivermos, a estarmos ativos e fazer o nosso melhor para Deus. Amém? Mas que Deus vos ajude, que estas minhas palavras possam ser um estímulo para cada um de nós, não é? Para aqueles que me ouvem e que me assistam, e que eles possam dizer, Senhor, me ajuda a estar mais ativo, a poder trabalhar, a fazer mais e mais para a tua obra. Que Deus nos ajude. Não se esqueça, a igreja é um corpo, e como corpo nós somos membros, e membros temos que estar ativos. Fiquemos de pé e oremos ao Senhor nesta manhã. Querido Pai Celestial, é com muita alegria e prazer, ó Senhor, que tive esta honra de partilhar com os teus servos aquilo que tu tens colocado no meu coração. Deus, eu peço-te em nome de Jesus Cristo, Senhor, que nos ajudes a refletir sobre esta realidade. Senhor, fala a cada irmão, fala a cada irmã, ó meu, cada filhinho teu que possa estar ativo na tua obra, que possa saber que precisa de renovar as suas forças em cada dia para ser mais e melhor, um crente fervoroso, um membro ativo da tua igreja. Senhor, dá-nos força, renova as nossas forças, e é no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo que eu te peço isto e te agradeço, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão que o Espírito Santo tem nas nossas vidas, possa nos renovar, possa nos envolver de tal forma que possamos em cada dia da nossa vida podemos ser mais e melhores filhos teus. E é no nome de Jesus que eu te peço isto e agradeço. Amém, amém, amém. Mas, irmãos, podeis sentar-vos, porque hoje é um dia muito especial para o irmão Luís. Não é, irmão Luís? Mas, espera aí que eu tenho uma surpresa para si. Não é? Hoje é o dia do aniversário do nosso irmão Luís. Hoje é uma alegria, um prazer para nós. Mas eu tinha uma surpresa para si. Então, ora, descanse um bocadinho que você vai ver, não é? Não, mas sente-se para ouvir a surpresa. Não é? Você quer uma surpresa? Você gosta de surpresas ou não gosta de surpresas? Mesmo que venha do céu ou venha de nós, é sempre uma alegria, um prazer, está bem. Então, vamos chamar a Zelinda, que ela tem uma surpresa para si. Glória a Deus. Graças a Deus. Parabéns ao aniversariante. Eu vou confidenciar aos irmãos um segredo muito querido e num momento muito difícil até apanhou da minha vida. Nós sabemos que o irmão Luís é um poeta nato e durante a minha doença o irmão Luís fazia sempre, em certas alturas, os poemas dele e da irmã Berta, alguns no momento, outros tinham já alguns anos, e ele vinha no fim do culto e no papel, no envelope do dízimo, virava ao contrário e estava lá o poemazinho com a palavra certa para a semana que eu ia ter. E, entre outras coisas que todos os irmãos fizeram e ele também. De modo que eu tenho lá os envelopezinhos todos do irmão
E eu dedico ao autor e aniversariante os pequenos versos que ele me ofereceu e que são da sua autoria. Então eu escolhi 2, não são muito grandes, mas são muito profundos. Amar e ser amados é o verdadeiro estado para sermos bem-aventurados. Oh, que grande gozo e que grande alegria! Nós vamos subir cantando Aleluia. Milhares de milhares os salvos serão para assistir às bodas da coroação. Um beijinho ao irmão Luís. E já agora que estou aqui, que hoje foi um dia que na oração e nos cânticos com os irmãos e a irmã Florinda, e todos nós fomos inspirados, Deus sabe o que vai acontecer e prova disso. Eu quero dizer que a irmã Florinda cantou em Vitória Estou, nesta luta. Nós não estamos sós. E é verdade, Ele está comigo, Ele está com todos os irmãos aqui. E hoje em Vitória estamos, todos os irmãos, e eu e o irmão Luís. Também estamos em Vitória. E porquê? Porque hoje é dia 20 de fevereiro e eu falo por mim, também que aproveitar que estou aqui, porque temos que, tal como o pastor pregou, temos que ser gratos e uma qualidade que nós temos de desenvolver é a gratidão e lembrarmos de onde viemos. Então eu faço 5 anos, fiz ontem, dia 19 ou 18, que eu fiz a última quimo. E quando eu vou ao oncologista, ele fica a olhar para os CAT scans e fica... Well, wow, yeah, you are so clean. There's nothing here. Só tem uma cicatriz. E eu digo-lhe assim, God is great. E obrigada por essa cicatriz, que é para quando eu olhar ou sentir, ou você disser no CAT scan, eu me lembrar de onde vim. E eu pedi ao Senhor uma oportunidade, uma segunda oportunidade, porque queria ver a minha neta crescer. E também disse à Andreia na altura, se eu tiver que partir, vocês tomam conta, tu segues, eu dou-te o testemunho. Mas se o Senhor me der essa oportunidade, eu vou agarrá-la. E agarrei-a e eu vou dizer aos irmãos, e o Senhor tem-me surpreendido depois de me curar com coisas maravilhosas, grandes, que nós lançámos o pão e o Senhor está-nos a dar todos os dias esse pão de volta. E continua-me a surpreender neste princípio de ano e eu dou graças a Deus por tudo. Então, parabéns ao irmão Luís, parabéns a todos os irmãos que estão na luta e nas vitórias e vamos continuar assim para irmos aos milhares e milhares e sermos coroados. Um beijinho a todos. Parabéns. Thank you, pastor. Thank you. Graças a Deus, porque estamos na causa do Senhor. Amém? E este dom que Deus me deu, não fiquem surpreendidos, porque o irmão Arlindo também tem parte desse dom. E quantos têm parte? E eu quero dizer para os irmãos, enquanto estivemos a ouvir a palavra do Senhor, que de facto é verdade que nós precisamos uns dos outros. E eu vou dizer um corinho a respeito disso, que diz assim: eu preciso da tua oração, meu irmão. Tu precisas da minha oração, meu irmão. Nós precisamos, Senhor, da tua unção para vivermos nesta comunhão. Amém. Primeiro com o Senhor, depois com o meu irmão, formando esta família, neste amor, nesta união, nesta comunhão, nesta oração, com a tua unção, eu e meu irmão, caminhando lado a lado, olhando para o Senhor, que nos tem abençoado, a nós e nosso pastor, com o seu sublime amor. Amém. Irmãos, muito mais eu teria que vos dizer, porque eu não nasci verdadeiramente em Portugal, eu nasci aqui na América. E eu escrevi depois eu nasci
em Vila Real, ao norte de Portugal, foi o meu primeiro Natal. Mas na América eu nasci quando em Jesus eu criei. O nascimento espiritual. O nascimento da carne é terreno. O nascimento do Espírito é eterno. Irmãos, isto o Senhor me tem dado. E muito mais Ele me tem dado. Quando o pastor aqui, nosso pastor, está pregando, cada pregação que ele faz, eu tinha algo em poesia para dedicar. Mas sabe o que acontece comigo? Eu não quero que alguém pense que eu sou melhor do que ninguém. Cada um de nós tem o seu dom. Entende, irmãos? E eu nem quero perturbar ninguém, nem quero... E depois isto, ainda que me comove mais, é que muitas vezes o pastor está aqui pregando, enaltecendo o nome do Senhor, e não há um aplauso. E no fim, vem um servo do Senhor dizer qualquer coisa e isso me comove, sabe? Desculpem, por favor. Não digo que não batam palmas, mas considerem o que Deus fala aos nossos corações e aplaudem ao Senhor por aquilo que Ele nos dá, a palavra do Senhor, tudo. Isto é bálsamo para as nossas almas. Está certo? Desculpem, eu sou assim. Mas eu tenho a cada momento... Irmãos, quando eu aceitei a Jesus, desculpem mais um bocadinho, sabe o que aconteceu? Foi na casa da irmã Manuela, que o Senhor já tem na glória. E eu ressuscitei chorando. Naquela altura não pensei isso. Eu chorava, não estava triste, eu não tive vergonha do povo que estava ali, que eu nem conhecia, mas eu chorava como uma criança. Mas eu estava cheio de gozo, eu estava cheio de alegria. Mas o que se passa comigo? Fui para casa, parece que ia para o ar. E quando lá cheguei, a irmã Marta, gostaste? Gostei muito. E aceitei pela fé a grande salvação do nosso Cristo. E diz, olha, fizeste muito bem. Lembra-me dessa palavra. Ela não foi logo, porque ela não queria ir a uma casa qualquer, queria ir a um templo. Mas depois, passado 2 semanas, ela não resistiu. Mas a Maria Jesus e o Tony quiseram ir logo a seguir, no primeiro culto que tive, depois da minha conversão, eles foram. E todas as noites eu agradeço a Deus. Porque isso, até ao dia 2, eles estão ligados à eleita, ao corpo de Cristo, à rocha eterna que é o nosso Cristo. E isto, irmãos, é gozo profundo, porque não há coisa melhor do que ter esta comunhão com o nosso Deus e ter a salvação do nosso Cristo. E saber que Ele espera por nós. Estamos lutas, estamos tribulações, mas Ele espera por nós. E é isto que eu, depois de entender, eu escrevi. Eu um dia ressuscitei chorando da morte espiritual, enquanto a mim ia entrando um gozo que não tem igual. Chorei quando estava ouvindo a santa palavra de Deus, que me dizia, és bem-vindo, já tens o teu nome no céu. Já tens o teu nome no céu. Com o seu sangue, Jesus o escreveu. Quando por mim na cruz morreu, para me garantir o céu. Aleluia. Oh, que gozo, oh, que alegria veio ao meu coração por Jesus, meu grande Salvador, que me deu a grande salvação. Meus irmãos, isto é reconhecer a bondade de Deus. Ressuscitei chorando. Porque nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Então eu ressuscitei e cada um dos irmãos ressuscitou. Amém. Desculpa. Obrigado, irmão Luís. Não sei de quê. Então, hoje é o seu dia. Não é? Irmãos, é um prazer para nós. Não é? Eu não sei se eu estou a fazer algum pedido, não é? Que não seja bonito,
Mas eu não sei se não seria bem o irmão Luís, o irmão António, podia pensar fazer um livrinho pequenino com alguns dos seus poemas. Porque, não, irmão Luís, é que realmente Eu tenho para um livro grande. era bonito, porque sabe que as memórias, não é, são alguma coisa muito importante. E um dia, se formos todos melhor, mas se o irmão for primeiro que nós, a gente ficamos a recordar o irmão pelos seus poemas, e eu acho que é um dom que o irmão tem, e acho que temos que agradecer a Deus por isso. Quando eu era rapaz, chamavam-me o Grilo, porque o meu avô era grilo. E depois chamavam-me o Nacho, porque eu tinha o nariz anachado. Depois fiz uma operação e endireitou. Agora é filho de Deus. Pronto, está resolvido. Este é o melhor. E depois chamavam-me o poeta, porque eu escrevia cartas para os namorados, fazia tanta coisa. Mas eu acho que sim, um dia podemos fazer. Meus queridos, vamos ficar de pé e cantar os parabéns. O irmão António vai nos dar o tom correto para nós juntos cantarmos e agradecer a Deus por mais um ano de vida que o Senhor tem dado ao irmão Luís e também pelo seu carinho que ele tem tido por nós. Amém? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, irmão Luís. Happy birthday to you. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor. Pai Celestial, ó Senhor, ao terminarmos o nosso culto, é com muita alegria e prazer, Senhor, que te agradecemos este ano de vida que tens dado ao irmão Luís. Muito obrigado, mesmo nas lutas, nas dificuldades, tu tens sido com o teu servo, tu continuas com ele, e obrigado também pelo seu carinho, pela sua dedicação, pelo seu zelo, pela tua obra e por cada um de nós, ó Senhor. Muito obrigado, Senhor, e eu te peço que tu faças resplandecer o teu rosto sobre ele, ó Senhor, e que lhe dês mais anos de vida, mais saúde, para que nós possamos continuar a desfrutar deste carinho e desta comunhão e desta intimidade com o teu servo. Senhor, entregamos a sua vida nas tua mão, da sua família, dos seus filhos, dos seus netos, ó Senhor, Deus, que tu possas abençoar e que tudo seja para a tua honra e também para a nossa alegria e prazer, Senhor. É no nome de Jesus que eu te peço isto e agradeço. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Meus queridos, que Deus ricamente os abençoe. E então até domingo, se Deus quiser. Happy birthday, meu querido. Deus abençoe.